Fala, minha gente! Estamos aqui em mais um Physiotalks. Meu nome é André, apresento meus colegas Amanda Ramos, Prazer, galera, bem-vindos! Márcio Quirino Olá, galera. e Abraço. Bruna Stuzer. Oi, galera, tudo bem? Hoje nós vamos comentar sobre as nossas formações. Somos de diferentes regiões, temos diferentes formações e temos algo em comum, que é a formação dentro do método Mackenzie. E o método Mackenzie, ele é muitas vezes confundido como uma técnica, mas na verdade ele é um método de avaliação. A gente diz que ele é uma caixa de ferramenta, ele não é uma ferramenta em si. Então, dito tudo isso, eu gostaria de saber de vocês se vocês avaliam todos os pacientes seguindo o método Mackenzie ou usam outras formações. Diga aí, alguém com a palavra. Totalmente MDT, todos os pacientes unânime, 100%? 100%, mesmo que caia no subgrupo outros, depois eu vejo que ele não precisa de movimento naquele momento, mas o MDT me permite saber o que ele tem. Assim, 100% dos pacientes são avaliáveis com MDT. Bruna? A minha avaliação é sempre MDT. Ela que me dá regras para mim continuar ou não. É determinante para mim. Então, ele é um método de triagem, né? Isso que a gente está falando. Ele não é só vamos tratar. Ele tria e sabe se o método ele vai ser eficiente para o que você avaliou, não é isso mesmo, Márcio? Com certeza a minha base da avaliação é do MDT, mas tem casos específicos que eu gosto de usar os clusters, né? Então, tem alguns casos que no MDT não me dá a resposta realmente que eu quero, e a gente consegue combinar alguns testes ortopédicos que têm uma boa sensibilidade e especificidade, que eu consiga me dar mais informações, até de referências, né? Muito bem. Assim como os psicossomáticos, né? Assim, quando esses outros viés, questionários. Mas se você for ver, de uma maneira geral, eles só vão estar mais detalhados em outros testes, mas se você já tiver aquilo ali na cabeça, a gente também consegue já resumir ali no MDT. Sabe o que eu acho Igual o Márcio interessante, falou, gente? agrega. O MDT, ele tem um método muito robusto para a gente captar as informações que realmente interessam antes de eu ter MDT. A avaliação era assim uma zona, eu considerava várias informações que eu não tinha, nem eram válidas para um antes e um depois, ou para minha tomada de decisão. Então eu vejo ele como se você estivesse montando, Liberato fala isso, como se você estivesse montando um quebra-cabeça, ele é a capa do quebra-cabeça ali para te ter um guia. Agora, nem todos vão ser só tratáveis com os guias que o MDT coloca. A Amanda falou sobre outros. Comentem aí, o que mais? Nas outras especialidades, só cortando ali, a gente aprende muitos testes. Mas não quer dizer que esse teste dá positivo vai excluir, ou se ele dá positivo, realmente ele tem. Então, eu acho que com o MDT a gente encurta o tempo de avaliação e não dá a resposta precisa do que a gente está procurando. Sim. Vai lá, Márcio. Até porque um dos grandes pesquisadores, né, em avaliação, o Chad Cook, ele fala muito sobre isso, né, que apenas 4% dos testes ortopédicos são válidos. 4%, mais de 800 testes ortopédicos. Então, realmente, a gente às vezes encontra um teste ortopédico que, teoricamente, nos diria, vamos lá, um tendinite do supraespinhoso, e quando a gente faz a avaliação do MDT, esse teste dá negativo novamente. Então, vamos pensar. Você lembra desses testes? Desculpa, você lembra desses 4 testes só porque vai ter gente curiosa? Ou agora, 4%? nesse improvisation, não? 4% dos 4% testes. Entendi. Achei que eram 4 testes. Entendi errado. Amanda, eu acho que você deu uma risadinha porque na nossa reunião a gente comentou sobre isso. A gente aprende muitos testes, exame físico, só que tem alguns estudos que mostram, por exemplo, para ombro, tem um estudo do Eidur Abadi, eu sei que é Abadi o sobrenome, e ele fez um cluster de alguns testes, avaliou testes de Speed, Hawkes Kennedy, e testou a cervical, né, encontrou em alguns uma preferência direcional, foi retestar, negativou. E aí? É um teste especial ortopédico? E aí esses pacientes com certeza melhorariam sem
os procedimentos que um teste positivo ortopédico gera. Olha que coisa legal que o MDT nos dá a habilidade de identificar. Amanda? Eu acho que assim, os testes ortopédicos, eles devem nos ser só referência. Aquela referência dolorosa, aquela referência de incapacidade, e para depois ver se a gente conseguiu reverter. É igual aquele bate-papo que tivemos aqui outro dia sobre exame de imagem. Acredito que os testes ortopédicos, eles entram no mesmo quesito do exame de imagem. Isso. Nesse estudo do Abadi, alguns que faziam movimentação para o pescoço não mudavam os testes. Aí eles eram tratados como se fosse disfunção contrátil. E disfunção contrátil a gente sabe que o desfecho dor não é uma coisa que vai mudar nas primeiras semanas. É igual uma montanha-russa que vai descendo devagar. Enquanto que o desarranjo é aquela montanha-russa radical, que a pessoa, nossa, em 1, 2 semanas eu melhorei. Geralmente, esses de disfunção contrátil, vamos dizer, uma tendinopatia real, ele é aquela montanha-russa que desce assim, geralmente em 4 semanas, mais de 70%, 80% deles melhoraram. Só que a dor, ela diminui, só que a função, a habilidade de movimentar o braço é uma coisa que vai sendo uma referência melhor para melhora. Então, é mais importante. Então, é só o MDT, nesse caso, ele indica para a gente um tratamento mais assertivo. Ele não indica se você pode ou não tratar, pode ou não usar uma ferramenta. Uma informação, gente, que eu várias vezes conversando com, sobretudo, fisioterapeutas esportivos, o pessoal fala assim, poxa, fazer MDT, eu vou deixar de fazer tudo que eu fazia. Vocês deixaram de fazer as formações que vocês faziam realmente? Não. Então falem aí um pouquinho. Vou começar. Então, eu acho que informações são muito válidas, né? Então, nós temos hoje senso críticos, né, para realmente saber, através de artigos científicos, o que o MDT nos dá muito é classificar o paciente em grupos. Então, vão ter aqueles pacientes que vão se beneficiar, né, de uma terapia manual, vão se beneficiar mais de uma conversa. Então, eu acho que, como eu sempre falo, né, quanto mais dedos a gente tiver para segurar um prato, melhor. Por quê? Porque numa avaliação, eu sempre digo isso, o paciente ele tem que ter alguma melhora no mesmo dia. Às vezes não caiu um insight de eu colocar um movimento e aquele paciente melhorar nesse dia. Então, às vezes, um Mulligan, um Maitland, né, que eu vou utilizar uma terapia manual e vou conseguir reduzir a dor desse paciente, eu já vou conseguir dar vou ganhar o paciente, novamente falando na aliança terapêutica. Poxa, você botou a mão e minha dor melhorou, abriu já uma janela terapêutica para eu usar nesse paciente. Perfeito. E o tratamento, ele não é só a técnica, vamos pensar, por exemplo, um caso de uma sintoma radicular que não responde mecanicamente, muitas vezes a gente tem que indicar só uma posição que alivia a dor, e às vezes não tem nada nas nossas mãos que a gente vai realmente fazer, mas a gente trata com palavras. E aí a educação, nesse caso, você explica como é que se comporta, né? Então, além disso, outras técnicas como comunicação, elas também são válidas, e a gente não aprende só no MDT. Bruna? Então, quando eu não tenho saída no MDT, eu vou para osteopatia. Mas geralmente eu encontro bastante respostas. Às vezes, quando o movimento é inconsistente, faço bastante relação com víscera, trato a víscera e depois retesto o movimento. E se o paciente diz que está sem dor, provavelmente devo partir com um tratamento visceral. Ou muitas vezes o paciente vem com sintomas tipo sinusite, epicondilite, que tem muitas relações fisiológicas, né? Sintomas não musculoesqueléticos, eu geralmente parto para osteopatia, mas assim, meu carro-chefe é sempre o MDT. Dificilmente eu saio dele. Geralmente você vai para a osteopatia quando a classificação é qual? Ótimo. E você... E só para a galera entender o que é outros, né? Que no MDT, igual a gente está falando, é um sistema de avaliação. E você pode conversar com qualquer profissional que já fez o MDT, não tem discussão, é o melhor sistema de avaliação que existe para tratamento, assim, unânime, nunca ouvi ninguém falando o contrário. E o subgrupo outros é onde entraria ali uma fratura,
que precisa de outra intervenção, o câncer, patologias graves, e são 10 itens no subgrupo outros que a gente tem, a forma de tratamento que tem de evidência científica, né? Sim. E tem uma fórmula que eu saio do MDT e eu vou falar para vocês que foi totalmente assim, após um curso de empreendedorismo que abriu minha cabeça. E me julguem. Vamos lá. Seguinte, avalio do MDT. Eu trato grande parte do meu público são atletas, amadores, profissionais, enfim, são público do esporte. Já sabemos quantas crenças o esporte traz. Ventosa, nossa, apareceu e todo mundo quer usar ventosa porque é magnífico. Os estudos já vêm comprovar que não tá nem aí. Mas, paciente chega para você pedindo ventosa, você vai falar que aqui eu no estudo que fala que não funciona, né? Então, eu aprendi a percorrer por outro caminho. Oferece o que o paciente quer e dá o que ele precisa. Então, eu passei a utilizar técnicas que têm altas crenças de liberações miofaciais. Eu não estou falando de mobilização de tecidos, nem da óssea, nem de terapia manual. Estou falando da liberação instrumental. Quanto a ventosa, quanto o taping, kinesio taping, que também já vem mostrando nada eficácia. Mas, se a pessoa não me conhece ainda e ela quer aquilo, você acha que ela vai procurar o quê? Um profissional que dá aquilo. Então, o que eu escolhi? Ser uma profissional que tem a ventosa, que tem o taping, que eu tenho tudo. Porque aí, quando ele chega, pelo menos eu sou profissional que vou saber avaliar e dar o caminho para ele melhorar. Opa, descobrimos o que é, aí eu faço carinho dando aquilo que ele quer. Então, ele vai recuperar e gradativamente ele vai ver, uai, não preciso da ventosa, não preciso do kinésio. O movimento que me ajudou. Então, eu resolvi ir por essa parte do caminho. Você não sai aí vendendo kinésio, tá não é isso, é legal. É porque não. tem gente que faz isso. É cuidado. Tá mas a minha venda é assim. O paciente foi, ele gosta, ele marca nas redes sociais, aí ele marca, eu só reposto, então isso já é minha propaganda, eu não preciso me divulgar. Eu divulgo o que eu acredito. Perfeito. Eu fiz só para assim, para gerar uma discussão. Instigar a galera. Eu costumo... assim, a quantidade de pacientes... Gente, minha agenda, assim, ó, em questão de 2 meses, ela subiu tanto depois que eu comecei a mexer com essas coisas, não tem ideia. Então, dá o que o paciente quer, mas principalmente o que ele precisa. Se a forma de você dar o que ele precisa é ele vendo que você tem o que ele quer, então acho que é válido por esse caminho. Tripé, PBE, o tripé, né? A melhor evidência... Né, oferecer o que há de melhor na evidência, você está oferecendo uma avaliação individual, né? O que o profissional tem de capacidade, de habilidade, você tem essa capacidade, além de outras, tudo bem, né? E a preferência do paciente, que nesse caso você considera. Mas é claro, tem gente que só fica presa à preferência do paciente, muito cuidado, isso não dá resultado, ou fica vendendo só a preferência, né? Então... Aí você está enrolando o paciente. Né? Então você tem que pautar naquele tripé da melhor evidência. E quem tem gente da mesma forma que só fica no tripé, é melhor evidência, sai daqui. Aí não ajuda as pessoas. Né? Faz todo sentido o que você falou, valeu. Aprendi. Alguém quer falar mais? Realmente é isso, né? A gente vai nos basear nos artigos científicos, mas na hora que estou atendendo o paciente, chega realmente esses insights, a gente tem que usar. Quem já atendeu uma senhorinha que diz, meu filho, eu adoro aquele choquinho. Vamos colocar. Já tem pacientes que o dry needling, né? Tem boas evidências para dores musculoesqueléticas, mas se eu for usar num paciente que tem medo de agulha, eu vou piorar. Então, realmente, a gente tem que entender o paciente, conversar para que o paciente realmente ele tenha participação no tratamento, né? Eu acho que essa reciprocidade é muito boa, muito importante. E assim, tem evidência científica, gente. A substância, libera ali substância P, você estimula, ele se sente agradável, ele se sente cuidado. Então, essa liberação hormonal, enfim, essa liberação que acontece no corpo, faz com que a melhora dele tenha um plus, entende? Então, acho que é saber interpretar isso aí. Fora que quando vocês usam a intuição de vocês, de repente, de uma hora para outra, vocês mudam e não sabem por quê. Quantas vezes vocês já fizeram isso? Muitas. Isso acontece. Não sei por quê. Por exemplo, um outro dia eu estava atendendo uma paciente que tem uma que se encontra muito bem com técnicas manipulativas e tem outra que quando eu faço a manipulação dela,
Ela piora. Da outra vez, ela veio e falou, eu tô com essa dor no quadril. Eu falei assim, lembra a última vez que eu te manipulei, como tu não ficou bem, como o teu corpo não aceita terapia manual? Vamos fazer através do exercício que a gente vai ter um resultado ainda muito melhor. Por quê? Intuição? Não sei por quê. Eu tenho um paciente de cabeça 2, eles só querem fazer osteopatia, porque eu já tentei o MDT e eles pioraram. E eu ainda tentei mudar a direção e não melhorou. Então, realmente, eles acreditam na manipulação, na osteopatia. Fazer o quê? Você tem essa formação, Amanda, de Só... osteopatia, alguma coisa assim, que envolve Eu tenho terapia manual. Mas eu não fiz osteopatia completo, mas eu peguei algumas turmas com o pessoal da osteo, né? Que aí eu tenho só da terapia manual, né? Da osteo completa. Mas pegou muita coisa. Então, isso dá uma ajuda em pacientes que vêm com muitas barreiras. Preciso que você coloque a mão. É tão bom quando você coloca a mão. Tipo, dá ali o que ele precisa e dá o que ele quer. Porque isso vai liberar umas substâncias que vão ajudar na recuperação dele. Então, ó, eu acho que dentro daqui nosso grupo, eu sou meio diferente. Eu vim do esporte, então eu tenho uma base muito boa assim, de cinesiologia, cinesioterapia, análise de movimento. E a minha primeira formação que envolve raciocínio clínico e terapia manual foi o MDT. Então, quando o paciente vem assim, eu trago para o melhor que eu posso oferecer. Então, essa realidade dessa intuição que leva vocês a transitarem entre osteopatia e outras formações ali de instrumentais, eu não tenho. Da mesma forma que eu optei eu tenho um Compex, que é aquele eletroestimulador, sabe? Então, quando precisa realmente uma dor química, eu uso. Mas eu vou falar, é 5%, é muito pouco. Então, eu acabo vendendo o que eu tenho. Ou eu tiro um pouco do foco dele interesse, terapia manual, me banda, faz bandagem. Eu tiro um pouco o foco dele e falo, olha, eu vou te oferecer algo que é tão bom ou melhor disso, é o que eu melhor posso oferecer. O meu carro-chefe, pela minha formação e pelo contexto que eu tenho de trabalho, eu atuo dentro de um consultório que também tem todo acesso a uma academia. Então, a minha vertente, geralmente, o meu serviço, eu sempre estou vendendo também um acompanhamento terapêutico na academia. E tem pessoas que melhoram e querem dar continuidade. Então, as pessoas que me procuram por causa de uma terapia manual, às vezes eu tenho André, uma certa aversão, e eu digo isso também um pouco, aversão por terapias miofaciais. Eu digo isso porque eu não sou capacitado, eu não estou falando mal da técnica, mas eu não me sinto confortável de ficar fazendo isso e vender isso dentro do meu serviço, mas eu entendo quem faça. Mas por não me sentir também capaz, eu continuo usando o que eu tenho de melhor, que é terapias ativas. E quando eu percebo no MDT que é um desarranjo, eu já começo retorno à função na academia quase que instantaneamente. E isso instiga a pessoa a dar continuidade depois na academia dela, ou algumas que se sentem bem lá comigo, continuam. Tá? Então o tratamento é rápido, ou outros, mecânico inconclusivo, está dentro da academia. Outros, estado de dor crônica, está lá na academia. Então eu sempre uso o espaço da academia. Alguém quer falar sobre o contexto também? Vocês atuam só em consultório ou o Márcio eu sei que é na academia também? Eu atuo no consultório, mas sempre que preciso eu vou para o ambiente do atleta. Se é em campo, se é na pista de corrida, se é na academia, se é onde for. Aí nós fazemos alguns atendimentos externos só para pegar umas referências mais precisas. E André, o que você estava falando que você oferece aí, na verdade, está certíssimo. Acho que cada um a gente tem que dar o melhor paciente. Se é evidência científica ainda, tipo, no topo, né? Eu reconheço a minha limitação em terapia manipulativa quando necessário, então eu não tenho essa intuição porque eu não tenho essa formação. Mas eu vejo que o MDT já me supre, assim, talvez 90%. Se eu aceito uma falha e eu indico para outros colegas, quando eu vejo as limitações, isso é muito pouco. Mas eu tento vender e pautar até minha comunicação com base no melhor que eu posso oferecer. Márcia, quer complementar dentro desse contexto aí de academia? Realmente é isso, né? Como eu trabalho, né, num centro que tem uma academia e tem atores físicos que falam a mesma língua que eu.
Então, isso facilita muito, né, a gente conseguir fazer isso, né, deixar o paciente mais ativo, né, após o meu tratamento e mostrar que é o movimento, que é o fortalecimento, que é a interação que a academia dá também, né, com outros colegas, né? Então, muitos idosos vão lá, faz amizade, cria aquele ambiente familiar na academia que interfere nas dores do paciente, né? O paciente depressivo que está em casa, que não sai, que não pode fazer aquilo. Então, quando a gente introduz num pilates, numa academia, numa hidro, numa atividade física, além da parte física propriamente dita, né, músculo esquelética, tem a parte psicológica. Então, acho que complementa bastante o que a evidência fala hoje. Eu vou pegar vocês de calças curtas aí, porque vocês não estavam esperando por essa pergunta. O que é osteopatia? É uma pergunta que eu já fiz para colegas. O que vocês percebem que a osteopatia consegue entregar de resultado, que é a limitação que vocês veem no MDT? Será que vocês conseguem responder? Bruna ou Márcio? Eu acho que não é o que, mas eu vejo pela preferência da pessoa em relação à terapia. A pessoa prefere mais a osteopatia, o tratamento passivo, do que o tratamento ativo, a dependência em relação ao terapeuta. Não que esteja melhor ou pior. Por exemplo, manipular no primeiro dia, que não é algo tanto do MDT, tem algum resultado além da preferência? A pessoa, nunca fiz fisioterapia, mas estou querendo resolver rápido. Isso vocês levam em consideração para poder manipular? O que vocês levam em consideração para poder manipular? Por exemplo, é só a preferência? Por exemplo, a pessoa que já fez algum tratamento osteopático e te procura, ela já vem com aquela referência, ela própria, que a manipulação ela é superior à mobilização, ao movimento repetido. Então, no primeiro momento, para tu quebrar isso, tu vai entrar em conflito, como o Márcio falou. Então, assim, eu tento entender o que o paciente quer num primeiro momento. Antes eu errava muito de querer dizer não, porque é superior, porque é melhor. Agora eu já estou mais querendo entender o que o paciente vem procurar em mim, entende? Sábia, perfeito. Quando você entende, você pode realmente ajudar, né? Porque às vezes você pode ser a profissional que vai fazer a mudança na vida dele. Mas se de cara você quiser dar uma coisa que você acredita, mas que ele não, em vez de você somar, ele vai sair do seu consultório e vai procurar outro que faça o que ele quer. Então vocês consideram bem a preferência e o que a resposta dele ali apresentou, né? Para decidir MDT puro ou algum outro. Exatamente. Hoje nós temos evidências que a manipulação não é só algo mecânico no local, né? Ela causa alterações neurofisiológicas. Show. Uhum. Então, a gente faz a manipulação, o corpo vai liberar endorfinas, dopaminas, certo? Muita gente encontra uma área, vamos dizer, um quadril que não está movimentando muito bem. Eu acho que se não tem nada inflamatório, nada muito agudo, a gente pode fazer uma manipulação rápida lá, certo? O paciente vai se sentir bem. Nós temos hoje evidências, né, com relação à parte do diafragma, né, relacionado com dores lombares. Nós temos a questão do nervo frênico, do nervo vago, certo? Que vale a pena o trabalho da terapia manual, né, visceral, para estimular esses centros, né, do parasimpático, né, substâncias que relaxam o paciente. Então, é válido. Perfeito. Por exemplo, um paciente que veio para mim com uma dor na coluna torácica, mas conforme durante a avaliação, ele me falou que tinha síndrome do intestino irritável. Então, quando o paciente vem com esses relatos viscerais, me leva para a osteopatia. Por exemplo, ele tinha uma perda mecânica nos movimentos de rotadores internos e externos de quadril, que estava relacionado com a válvula iliocecal. Então, quando eu vejo que tem essa relação visceral, eu vou para a osteopatia. Então, eu tive que ir lá liberar essa válvula iliocecal e o paciente melhorou a mobilidade de rotação interna e externa do quadril. Então, eu não vou ficar brigando mecanicamente quando tem um componente visceral. Então, quando eu encontro isso durante a avaliação, eu vou para a osteopatia. Legal, vocês responderam. Eu sempre tive essa dúvida. Valeu. E, por fim, geralmente o sistema de trabalho de vocês não vendem uma formação ou outra, vocês vendem uma avaliação. É isso? Todo Sim. mundo de acordo? Vende a recuperação. Né? Mas aí quando você vende a recuperação, você vende um valor fechado para o tratamento todo ou uma avaliação e a depender da avaliação, atendimento? Isso, uma avaliação e aí eu compreendo que ele tem, a depender, eu sei se ele vai precisar de 2 atendimentos, 3, 4. E Legal. aí... Isso é legal do MDT porque ajuda no prognóstico, né? Tem profissionais que vendem, tipo, sei lá, R$1.000, R$2.000, R$1.500, um tratamento completo.
tudo bem, a pessoa tem que estar bem segura, né? E tem gente que consegue muito bem, igual tratar um canal, você não vai, um dentista não vende um tratamento de canal, você vem aqui 3 vezes, você vem aqui 5 vezes, você vem para resolver o seu problema, né? Por que não? Com fisioterapia, eu concordo. Não é esse sistema que eu ainda uso, eu vendo uma avaliação de acordo com o que é avaliado. Eu sei, talvez eu não possa te ajudar, e se eu puder te ajudar, geralmente isso segue tantas semanas, tantos dias, ou talvez até meses, de acordo. Né? Bruna e Márcio? Pode falar, até uma Amanda. coisa que eu faço, que eu não vejo os profissionais são adeptos, mas é uma coisa que eu gosto de fazer e que também dá uma credibilidade quando eu estou conversando com o paciente, é o seguinte: ele só vai pagar a minha avaliação, ele é ciente disso antes dele ser avaliado, se eu encontrar como auxiliar, se eu entender o que ele tem, se eu encontrar o caminho. Porque se ele não depender de mim, eu, Amanda, não gosto de cobrar aquilo dele, que é uma pessoa que já vai gastar muito. Geralmente, quando não depende de mim, é uma coisa mais séria, assim, tipo, de patologias graves e tudo, então encaminho para outro profissional. Então, querendo ou não, isso me dá uma credibilidade, que eles falam: nossa, então você é muito segura do que você faz, né? Que você está falando que se você não encontrar, eu não vou pagar, então quer dizer que você sabe o que você está fazendo. Enfim. Estratégia de venda, sim, concordo. E para fechar, vocês dois querem complementar sobre o sistema de trabalho? Por exemplo, Márcio, lá na academia. A gente, como eu falei, né, tenta envolver o paciente no tratamento. Então, quando ele encontra um local que tem profissionais que falam a mesma língua, ele se sente seguro de estar lá na academia, porque sabe que, ele até diz: olha, Márcio, eu vou fazer aqui, porque qualquer coisinha eu corro para o seu consultório. Certo? A gente tenta tirar realmente essa dependência do profissional, mas no início é bem interessante essa confiança, né, dele para entrar numa atividade física, sabendo que o profissional que retirou as queixas dele está ali do lado, certo? Então, aos poucos, ele realmente vai perdendo o cordão umbilical, vai soltando, e eu passo anos sem vê-los, né, no meu consultório. Mas eu acho que vale essa interação, né, com outros profissionais, nutricionistas, psicólogos, médicos, todos falando a mesma língua, sabendo o que está se passando naquele paciente, vai dar uma maior credibilidade, né, uma maior confiança para que ele adentre uma atividade física e sinta mais confortável. Né? É difícil achar em algumas academias, na maioria das academias, geralmente um fala maçã, banana, mamão, aquela salada de fruta da mesma coisa, né? Então, se vocês conseguem isso, perfeito. E você, então, tem uma avaliação e aí, a depender, consultas posteriores, correto? Sempre eu faço avaliação e eu gosto de jogar um número. Eu, particularmente, né? Cada um tem a sua ideia. Eu gosto de 5 sessões. Certo? Porque nos dá essa oportunidade de, vamos lá, olha, hoje eu vou lhe avaliar. Amanhã você vai vir, eu posso estar empatando, você pode estar com a mesma dor e eu consigo fazer uma progressão legal, jogar numa academia, colocar para correr, colocar para fazer os exercícios funcionais de maneira mais tranquila. Eu gosto desse número 5. Eu gosto. Legal, legal. E Bruna, por fim? Eu avalio e o que eu encontro na avaliação depois eu determino, mas eu não vendo pacote, depende da resposta cada vez que o paciente retorna. Tá? Sim. O que eu acho legal é que nós, em geral, não fechamos pacotes, mas a gente também oferece oportunidades, se a pessoa preferir, e a gente deixa isso muito claro, eu acho isso ético, de a partir de agora você tem condições de dar os seus próprios passos. Tem gente que fala, obrigado, e segue feliz. E tem gente que fala, eu gostaria de continuar com você. A Bruna tem o Pilates, tem a sócia lá, a colega, o Márcio tem o pessoal da academia que fala a mesma língua legal, isso eu procuro lá na Runway também. E a Amanda tem também programas de acompanhamento preventivo, né? Gente, show de bola, que bate-papo legal. Queria agradecer a vocês, que se alguém quiser complementar algo. Não, como tu falou, né? Eu tenho Pilates aqui e às vezes eu uso o espaço do Pilates para recuperar a disfunção, né? Eu uso os pesos, as molas, enfim. Não especificamente o Pilates, mas eu uso o espaço do Pilates para reabilitar. E às vezes eu sou muito aberta e direto para o paciente: olha, eu acho que talvez mais 4 aulas ali no Pilates para te introduzir o movimento seria o suficiente. Eu deixo bem aberto o paciente escolher, sabe? De forma alguma eu tento impor.
Sim. Se o paciente faz em outro local, eu às vezes até passo um WhatsApp para o outro profissional, tipo, falo diretamente, abertamente o que eu encontrei, o que não fico segurando o paciente, não fico botando embaixo aqui, né? Eu tento dar o poder ao paciente de decidir o que ele quer. Gente, é muito desconfortável escutar assim do paciente, né, quando acontece essa tendência de segurar, e eu já vi isso. E quando eu não tinha expertise, eu não sabia direito, né, quando dá alta, recém-formada, a pessoa fala assim, aqui, doutor, será que não já está na hora de eu ter alta, não? Ou isso é terrível, não é? O MDT me ajudou nisso, isso é bom. Cara, que bom, estou de consciência limpa. É o que todos, né, procuram, mas às vezes a pessoa não tem a formação que dê essa segurança. E eu vejo também como uma oportunidade, além de diminuir a dor, às vezes é uma pessoa que está sem movimentar há muito tempo ou nunca teve oportunidade de movimentar e fala, olha, a gente tem aqui um programa de você aprender alguns movimentos. Pronto, a pessoa já está ali disposta a melhorar a dor, gostou de você, é uma oportunidade também. E nada contra fechar pacotes, mas é um pacote com outro objetivo, sabendo que o que ela te procurou inicialmente foi concluído. Né? Às vezes eu faço isso na academia. Honestidade. Quando necessário, honestidade. Valeu, galera. Hoje em dia o WhatsApp facilita a comunicação com os pacientes, né? Por exemplo, eu atendi um paciente travado de cervical, 2 atendimentos, ele veio quinta, consegui reduzir sexta, me mandei uma mensagem aí, usou o rolinho, adaptou, não adaptou? Bruna, eu tô melhor, vou usar o rolo essa semana, volto a falar contigo na sexta. Beleza, o paciente, ele que tá assistindo a dor dele. Então, eu gosto de trabalhar e ter uma comunicação de igual para igual, sem aquela coisa, eu estou mandando, eu estou te mandando. É via dupla, né? Os dois estão decidindo alguma juntos ali. E Márcio? É só para finalizar, né? Acho que com essa quarentena a gente aprendeu muito a usar os vídeos, né? A chamada de vídeos que também irão nos ajudar a encurtar, né? A quantidade de encontro com os pacientes. Assim vem para mim, já tem uma preferência direcional, moro em outra cidade. Vamos fazer uma chamada de vídeo, vamos fazer essa progressão de cargas, vamos fazer isso. Então, isso vai nos ajudar mais ainda a reduzir a quantidade de encontros com os pacientes. Com certeza. Quando eu vejo que é um paciente de outra cidade, que ele está com dificuldade de ir ele até você, eu sou muito claro, olha, você vai fazer isso, você vai me falar um follow-up daqui a 5 dias, se precisar você vem, se não precisar vai ser feliz, vai se recuperar. E o legal é isso para quem não conhece, por que estamos falando isso, né, que é meio contra o que as pessoas ensinam, é porque o MDT realmente dá essa liberdade, você saber o que a pessoa tem e, principalmente, nós somos profissionais educadores. A gente não contém informação. A gente descobre o que o paciente tem, ensina o que ele vai fazer, ele se torna o próprio terapeuta, então acelera assim a recuperação dele. E quanto mais independente ele for, melhor. E assim você vai conseguir ajudar mais pessoas de diversos âmbitos. E, cara, só tem a acrescentar, só tem a somar se você não segura o paciente, porque ele sai feliz e vai te indicar outras pessoas e assim que vai se formar o seu público. Doutora Amanda, quer dizer que eu vou conseguir recuperar sozinho na minha casa, sem aqueles aparelhinhos, e eu vou aprender a como não ter esse problema de novo, e se eu tiver, eu vou saber o que eu vou fazer? É isso que você fala. Justamente. Enquanto eu estava esperando aqui a videochamada, uma paciente ligou. Ô, Bruna, oi, fala. Então, tu poderia atender a fulana com uma case? Eu achei isso sensacional. Tipo assim, eu sempre gosto de perguntar para o paciente quem te indicou, o que tu sabe que eu vou fazer, porque assim eu já sei o que o paciente sabe de informação de mim. Então, eu sempre oriento a secretária a perguntar de onde que vem esse paciente e que tipo de indicação ele recebeu. Porque assim eu já sei a ideia construída que o paciente tem de mim. Entende? E olha o nicho que você puxa. O nicho que você puxa. Porque, barulho. Vou falar aqui rapidinho. Que os empresários, eles gostam muito dessa autonomia. Eles não têm tempo. Tempo é dinheiro. Então, se você dá isso para eles, isso corre. E atletas que viajam muito também, eles gostam bastante. Eu proponho para a gente falar na próxima, outra, sobre estratégias, como vocês conhecem o paciente antes, como que vocês comunicam por WhatsApp antes, ou como a sua secretária, eu não tenho secretária, mas como você prepara a sua secretária, daria para ajudar quem é individual e daria para ajudar quem é uma empresa e tem uma secretária. Por exemplo, uma dica que eu dou, o paciente travou,
emergência, abre e o paciente tem preferência. Sim. Isso eu sempre digo. Quem tem dor tem pressa. Eu digo isso porque você falou, Bruna, chama-se persuasão. O que você faz antes, ou fala antes, ou conhece antes, te dá uma larga vantagem para comunicar melhor, né? Então, você vai direcionar um tratamento, muitas vezes, até mais certeiro. Porque o paciente fala assim, eu vim aqui porque falaram que tu ia resolver o meu problema. Sim, só que depende de quem indicou e o que você usou, né? Legal, a gente vai falar sobre isso numa próxima, porque é uma coisa que eu tô assim bem ligado. Depois eu vou trazer para vocês algumas informações legais. Pessoal, satisfação enorme. Até a próxima.